Olá, pessoal. Algumas pessoas mandaram um vídeo no Instagram, para eu comentar, pra reagir, tá. Eu fiquei com muita preguiça de fazer esse vídeo, na verdade, muita má vontade, não queria fazer, mas eu acho que pode trazer alguns benefícios, algumas reflexões, tá. E basicamente nesse vídeo um professor de uma linhagem, arminiana, pressuponho que seja pentecostal, né, mas eu não sei, vai dizer ele diz que ele sabe mais de grego que João Calvino, tá? Então eu gostaria de comentar essa frase, saber mais grego do que João Calvino, e a partir dessas reflexões que eu vou trazer aqui para vocês, eu gostaria de reformar o nosso imaginário sobre a questão do debate em si e sobre a questão de algumas coisas que talvez sejam proveitosas aí para nossa reflexão sobre quem nós devemos ouvir, é, quem nós devemos dar um passo aí de autoridade, né? Em algumas áreas que a gente não domina. Então, por exemplo, se você não sabe grego, quem que eu vou ouvir num debate de um arminiano contra um calvinista de algum texto mais polêmico ou de alguma outra tradição, tá? Então, eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouquinho sobre isso, tá? E, gente, seguinte, eu não vou citar o nome do professor, eu nem conheço ele, na verdade, não quero dar muita ênfase nisso, tá? Eu vi, na verdade, uma coisa bem negativa de esse sujeito tá. Todo mundo que cita ele que tem um pouco mais de reconhecimento público, digamos assim, né? Ele chama para o debate. Isso dá a impressão muito forte de que a pessoa está querendo se promover. Claro que são juízes que eu estou fazendo a partir de uma visão bem geral e limitada da questão toda, tá? Então, normalmente as pessoas que têm algum juízo não têm a menor vontade de debater com alguma pessoa que está querendo apenas se promover nesse sentido. Não sei se esse é o caso, tomara que não, mas espero que não seja, né? Mas é o que parece muito, ok? Então vamos lá, gente. Eu sei mais de grego do que João Calvino. Essa frase ela tá cheia de problemas, ainda que ela seja verdadeira, tá? É, Primeira coisa, eu tenho muitos alunos arminianos, tá? Eu sou professor de vários seminários, eu leciono várias disciplinas na teologia e eu tenho muitos alunos arminianos, pentecostais, da qual eu fico muito satisfeito em ter alunos brilhantes, alunos que são extremamente esforçados no estudo, tá? Estudam sistematicamente demais, ok? Alunos que são pastores de igrejas arminianas, pentecostais, outros que não são pastores, mas que estão nessa trajetória, ou pelo menos que querem pelo menos servir a igreja nesse sentido, tá? E são excelentes alunos, então não tenho nada contra a priori, assim, alguma rixa pessoal com os arminianos, amo eles, e sou muito amado por eles também, tenho boas amizades com os arminianos, mas existe um espaço aí para o debate, tá? É um espaço onde a gente debate aí com muito amor, com muita paciência, com muita calma. Então, eu nunca vi essa frase na minha vida, eu pensei que eu nunca ia ouvir uma coisa dessa na minha vida. Eu sei mais grego que João Calvino. Eu nunca vi nenhum calvinista falar. Eu sei mais de teologia, eu sei mais de grego que Armínio, tá? Ainda que possa existir algum moleque que possa ter falado alguma coisa num grupo secreto aí de WhatsApp, né? E nesses grupos você tem de tudo. Mas assim, a pessoal sério, essa é uma frase muito infeliz, muito infantil e imatura, tá? Ainda que ela tenha uma verdade, ela contém uma verdade, mas quando ela é dita da forma como ela é dita, ela pode ser mal hífen dita, né? Ela pode ter toda essa conotação negativa, tá? E eu gostaria de indicar para vocês um livro do Arthur Schopenhauer, 38 estratégias para vencer qualquer debate, a arte de ter razão, tá? Tem várias capas aí, um livro bem famoso, tá? Não é para você usar essas estratégias, tá? Isso aqui é bem irônico o título, é para você saber reconhecê-las, ok? E fica então uma indicação de literatura para vocês verem quando que um debatedor está sendo desonesto na sua abordagem. São 38 estratégias que você não deve usar, mas você deve saber identificá-las para vocês não caírem em erros e acreditar aí em argumentos ruins e desonestos, que são questões de caráter mesmo, tá? Antes disso, gente, vamos lá. Eu sei mais de grego que Calvino. Isso é debatível, por quê? Calvino, ele estudou grego com o melhor professor de grego da época, o Weimar, né? O Weimar. É, ele sabia muito de grego, tá? Ele é considerado o maior exegeta do século XVI, da Reforma Protestante, tá? Inclusive,
pelo próprio Armínio, tá? E ele pregava usando somente o texto original. Então, diante dele, no púlpito, estava só o Novo Testamento em grego quando ele pregava o Novo Testamento, ou o Antigo Testamento em hebraico quando ele pregava no Antigo Testamento, tá? Então, você precisa ter um domínio muito grande da língua para você conseguir aí fazer isso, tá? Já fazer uma tradução simultânea como se você tivesse um domínio da língua muito grande, tá? E no próximo vídeo aqui do canal, eu vou gravar um vídeo sobre aquisição de segunda linguagem aplicada à língua grega bíblica e à língua hebraica bíblica, mais focado no grego, por conta do nosso curso de grego aqui da nossa área de membresia, tá? Então, uma coisa é você saber gramática, grammatiquês, né? Na linguística a gente brinca que é a linguagem da gramática ou grammatiquês, e outra coisa é você saber a língua. São duas coisas diferentes. Já expliquei isso em algum momento aqui no canal, vou repetir no próximo vídeo dessa semana, tá? Então, para conhecer grego melhor do que Calvino, você tem que realmente conhecer a língua muito bem, tá? E, de fato, a verdade é, todo mundo que conhece grego, hoje em dia, eu estou falando de conhecer de fato, não apenas conhecer regrinha gramatical, tá? Sabe mais de grego do que o pessoal do passado, digamos assim, os não falantes de grego, por assim dizer. Tá? Até mesmo no nível técnico, a gente pode dizer que sabe mais do que os falantes de grego por conta do rigor e da extensão da linguística aplicada ao grego antigo aí, hoje em dia, tá? Isso é uma verdade, tá? Então, você pode falar, não, hoje nós temos mais conhecimento de como funciona a língua grega nos seus detalhes do que o pessoal, por exemplo, do século XVI, XVII, tá? Mas isso, gente, não garante muita coisa. Saber mais gramática não vai te garantir essencialmente, não vai causar vai ser uma causa imediata de uma exegese e uma interpretação bíblica melhor, tá? Você pode conhecer muito mais gramática. Nós temos ateus, doutores do Novo Testamento, que conhecem muito de grego, mas que não conseguem interpretar o texto bíblico direito, e por são céticos e acabam distorcendo bastante o texto bíblico. Então, a letra, a literalidade é apenas um dos aspectos do texto bíblico, além do aspecto histórico, o aspecto teológico, tá? Então, ter uma boa teologia, ter um bom conhecimento de todo o contexto histórico da passagem, também é importante, tanto quanto apenas a gramática. Então, por exemplo, imagine um estrangeiro, um americano, que aprende, não sabe falar português, mas sabe toda a gramática do português, tá? Não necessariamente ele vai ser um bom leitor de Machado de Assis, por exemplo, ou, por exemplo, do Guimarães Rosa, né? Existe um conhecimento contextual para você ler Grande Sertão Veredas, por exemplo, né? Que vai muito além da mera gramática, até porque ele quebra a gramática formal, a gramática que regula, né, a formalidade da língua, tá? O texto todo. Então, se você apenas souber gramática, você não vai conseguir fazer uma boa leitura de um texto literário como o Guimarães Rosa ou como Macunaíma, do Mário de Andrade, por exemplo, né? Então, existe todo um mundo a mais de coisas do que meramente a gramática. Claro que a gramática é central, é importantíssima, mas não é a única coisa. Então, quando a pessoa fala assim, se eu falasse, por exemplo, eu conheço mais grego que armínio, por mais que eu fale, só estou falando um fato, gente, nunca, não sejam ingênuos de acreditar que eu estou apenas falando um fato, tá? Estou apenas escrevendo, porque a minha fala ela tem um efeito de sentido nos outros que eu posso estar muito bem intencionando isso, tá? Então, quando eu falo, eu tenho mais conhecimento de grego do que Armínio, que é uma frase inútil, inútil de tudo, o efeito de sentido eu sou melhor do que Armínio, eu estou me colocando numa posição superior a Armínio nesse sentido. E aí o que o cara fez foi a mesma coisa, ser mais de grego do que Calvino. E aí ele fala, eu não estou falando isso de uma forma orgulhosa, não tem nada, eu só estou falando um fato, né? Gente, nunca é meramente um fato, não acredito nessa ingenuidade, neutralidade, tá? Quando alguém fala, eu tenho mais conhecimento de direito que Calvino, o que ele está fazendo é descreditando Calvino enquanto exegeta bíblico e se colocando superior a ele, e portanto, ele termina essa fala dele lá no Instagram falando que Deus deu mais conhecimento para a gente conseguir julgar o que Calvino falou. Tá? O que também pode ser uma verdade. Todo calvinista vai ter críticas a Calvino, tá? Porque ele não é o nosso fundamento, é apenas uma forma de a gente
resumir nossa soteriologia, tá? Mas não é nenhum endeusamento do cara, tá? Mas vamos lá. Duas estratagemas aqui que ele usou, dentre várias, tá? Estratagema de número 26 dessas 38. Reforce um aspecto no oponente, depois destrua o seu valor, tá? Então isso aqui é uma desonestidade muito grande. Você fala, Calvino conhecia grego, mas isso não tem mais nenhum valor hoje em dia, tá? Isso é típico de uma arrogância acadêmica moderna que vai desprezar a teologia histórica e teólogos históricos, que vai achar que é o topo do mundo, tá? Isso aqui é fruto e filho do iluminismo, né? Isso aqui é a abominação teórica, por assim dizer, tá? E a estratagema 30, a estratégia número 30, né? Ele vai dizer assim, aposte em credenciais e acue a todos. Esse aposte em credenciais e acue a todos. Esse é o famoso argumento ad verecundiam, que apelo baseado à autoridade, né? No caso, a autoridade da pessoa, né? Então eu tenho mais autoridade. Então você acaba colocando suas credenciais e acaba acuando todo mundo que não tem o mesmo conhecimento que você, tá? É claro que num debate, quando você está debatendo o grego bíblico ou o hebraico bíblico, e você tem uma pessoa que não conhece grego e uma pessoa que conhece grego, isso nunca vai ser um debate. Isso vai ser uma aula da pessoa que conhece grego para a pessoa que não conhece grego. Ela pode até discordar, mas não é um debate. O debate pressupõe, pelo menos, um conhecimento mais ou menos igual dos dois debatedores. Então, os caras estudaram mesmo tanto aquele assunto, chegaram em conclusões diferentes. Ok, vamos ver por que um chegou em tal conclusão, por que o outro chegou em tal conclusão. Isso é um debate para mim, tá? E aí a gente julga, eu achei melhor esse caminho, eu achei melhor o outro caminho, tá? Mas essa postura é uma postura orgulhosa, tá? E Paulo diz em 1 Coríntios 8 que aqueles que se orgulham não sabem ainda como convém saber, tá? Então é possível você falar a verdade de uma forma pecaminosa, de uma forma orgulhosa. É por isso que em Efésios 4 Paulo vai falar, falem a verdade em amor, né? Efésios 4, 5. Mas falar a verdade em amor implica que é possível nós falarmos a verdade em não amor, no caso em orgulho, que se torna uma falácia, se torna um pecado, se torna uma coisa ridícula, né? Então, gente, vamos peneirar as coisas que a gente está ouvindo aí, tá? Isso soa bastante pedante, bastante orgulhoso, bastante imaturo, uma pessoa dizer uma coisa dessa, tá? Eu sei mais disso do que tal fulano, tá? Uma coisa é você assim, falar de uma forma generalizada, os estudos linguísticos hoje em dia são mais avançados do que no passado. Outra coisa é você se colocar numa posição de superioridade, por mais que isso seja verdade ou não, a partir do momento que você coloca isso de forma pública, você já está caindo nessas estratagemas do diabo aqui, da desonestidade, que o Schopenhauer, tão cético quanto ele era, tão cristão quanto ele era, vai pontuar para nós de forma muito proveitosa, tá? Então, estudem, estudem grego, estudem hebraico, façam, se esmerem no estudo, tá? E o debate no Brasil, ele é muito desapontador, misericórdia, né, irmãos? Mas vamos lá. Dica de literatura, Arthur Schopenhauer, filósofo do século XIX, alemão. 38 estratagemas para você não usar, para você vencer qualquer debate. Isso aqui é altamente irônico, tá? Aplicado aí num contexto que me mandaram essa semana, que pode ajudar a gente a refletir sobre essa questão de debate, de conhecimento, de falácias, de construções desonestas de argumento, uso de desonestidade no argumento. Então, diante de um público que não sabe nada de grego, é muito fácil falar sei mais grego que Calvino, sei mais grego que Armínio, que Agostinho. O problema é que, gente, um último adendo, Calvino e o pessoal da época dele, Lutero, eles eram treinados, eles eram homens da Renascença, eles eram treinados nas artes liberais. Então, uma coisa é um brasileiro hoje saber paradigmas de grego, outra coisa é você ter uma formação das artes liberais, o trivium, a lógica, a gramática, a retórica, o quadrivium, aí você ter
toda uma formação, você lê os clássicos como os humanistas liam, Calvino leu, tá? Você realmente mergulhar na língua grega. Calvino sabia latim, ele escrevia em latim, as institutas, a maioria das versões foram escritas em latim, depois ele mesmo traduziu para o francês, tá? Então, eu tomaria muito cuidado em dizer, objetivamente, eu sei mais grego que Calvino, mesmo que isso não esteja no contexto não pecaminoso. Por quê? Por causa de toda essa formação, não só de Calvino, mas de todo mundo na época, que tinha uma educação muito melhor, tá? Ainda que com recursos limitados, como o professor vai falar no vídeo, né? Mas que hoje em dia você tem uma fragmentação absurda num sistema de educação do pior do mundo que existe aqui no Brasil, tá? E aí a pessoa pega e eu vou começar a decorar a gramática grega. Isso não quer dizer que a pessoa sabe mais de grego que Calvino, tá? Então, pelas gramáticas que esse cara citou, ele cita no máximo, melhor gramática que ele cita é do Daniel Wallace, já tem muitas outras gramáticas melhores e mais atualizadas do que o Daniel Wallace que não foram mencionadas. Então, se fosse para se orgulhar, né, por que não citar então as melhores do mundo, então, e ficar em algumas gramáticas brasileiras? Cita uma gramática brasileira bem desatualizada, por mais volumosa que seja, tá? E enfim, se você não viu esse debate, espero que você não veja, espero que você não veja esse vídeo. É muito ruim mesmo. Mas fica aí a reflexão para nós. Tudo bem, pessoal? Então, gostou do vídeo? Quer mais vídeos assim? Se inscreva no canal, deixe seu like, converse comigo nos comentários e vamos compartilhar esse conteúdo aí com mais pessoas. Deus abençoe. Até mais.